Vamos lá. Hoje nós iremos trabalhar com a questão da mega operação realizada no Rio de Janeiro e nós vamos procurar entender todo esse contexto que ele pode vir a ser cobrado nas provas de concurso, principalmente para aqueles concursos que envolvem a segurança pública. Então nós vamos trazer aqui toda essa contextualização para na hora que você for fazer a sua prova, você poder ter bastante argumentos, mas principalmente para que você não caia na armadilha de ficar tomando posicionamento se você é contra ou a favor, porque uma das principais coisas que foram debatidas durante essas semanas é quem era contra, quem era a favor das operações policiais. Você, na hora que for escrever a sua redação, você não vai ficar tomando partido em cima de questões que mais lá na frente eu vou explicar. Que tem do ponto de vista tático, operacional e estratégico, mas isso nós vamos chamar lá na frente. Vamos fazer uma contextualização para nós entendermos qual é a melhor estratégia para você se posicionar dentro desse assunto e outros que têm relação com a segurança pública. Bom, vamos aqui primeiro dar uma avaliada de como é que foi essa mega operação no Rio de Janeiro. Primeiramente, aqui é a capa de capa de notícia da internet, zona de guerra em mega operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Mas vamos lá. Os principais pontos dessa apresentação é a gente entender esse contexto da operação contra o Comando Vermelho, os riscos humanos envolvidos nas operações policiais, que nós sabemos que tem os policiais que estão diretamente envolvidos no conflito, a população que fica à mercê dessas situações, não necessariamente só pelas operações policiais, porque há disputa por território. E, enfim, a gente vai falar também sobre as medidas judiciais e repercussão da proibição de incursões feitas pelo STF, os instrumentos constitucionais frente à segurança pública nos estados, mas principalmente aqui, que é o nosso foco, independentemente de qual linha de raciocínio ou ideologia que você tem, é a construção de argumentos para redações sobre segurança pública. Então vamos lá. Aqui a gente tem a expansão do Comando Vermelho no país. É de conhecimento do senso comum que o Comando Vermelho nasce no estado do Rio de Janeiro, mas esses pontos em vermelho do mapa, você vê que ele só não está no Rio Grande do Sul e em São Paulo. No Rio Grande do Sul ele não está porque lá já tem a formação das facções locais. Então ele não... Provavelmente ele ainda não foi para lá porque, enfim, o território já está todo tomado nessas áreas que são usadas para questão de criminalidade, enfim, para venda de drogas. E um outro estado que tem uma facção muito forte, que é o PCC de São Paulo. Então você vê que o Comando Vermelho está em todas as áreas do Brasil, exceto São Paulo e Rio Grande do Sul. E é sabido, enfim, no Rio Grande do Norte aqui também, no Rio Grande do Norte também. Mas a questão que você tem que ver é que está havendo um aumento da criminalidade nos estados do Nordeste. E isso tem sido regularmente falado nos jornais, enfim, nos meios de comunicação em geral. Mas vamos lá. Então, foi uma operação realizada nos complexos do Alemão e da Penha. As forças de segurança estavam focadas em desarticular, principalmente nessas comunidades da zona norte do Rio de Janeiro, essa operação do Comando Vermelho. E por que isso? Porque, segundo as autoridades locais, polícia, enfim, estava havendo uma expansão desses traficantes para a zona oeste do Rio de Janeiro, ou zona sudoeste, porque agora mudou também isso lá no Rio. Então, só que nós temos que ver que é o seguinte, as operações policiais foram intensificadas, ações focadas em desarticular,
e tem um impacto da comunidade. Então, na hora que você for redigir o seu texto, você tem que ter isso em mente na sua cabeça, que assim, se você falar especificamente do Rio de Janeiro, já sabe que isso é uma coisa comum, operações policiais e que tem um impacto muito grande na comunidade. Regularmente é noticiado pessoas que são atingidas por disparos de arma de fogo sem estarem diretamente no conflito. Então, na hora de você redigir na sua redação, você tem que ter essa noção básica. Por enquanto, nós estamos só fazendo a contextualização. Daqui a pouco a gente vai bater realmente na parte de argumentação sobre o tema. Perfil das comunidades afetadas, ou seja, são comunidades vulneráveis. Há uma presença forte de facções criminosas nessas comunidades já há décadas. E é uma presença que toma conta do território como um todo. Não são traficantes que estão ali vendendo as substâncias e quando chega a polícia elas se escondem, não. Elas trabalham de forma ostensiva, com armas, exibindo armas, e depois que teve a influência das práticas da milícia, esses traficantes passaram a fazer extorsão também dos moradores, com vendas de serviço de internet, botijão de gás. Então existe todo um domínio daquele território, onde o Estado não consegue mais se fazer presente, e as regras são todas ditadas pelas facções, que mais na frente a gente vai discutir sobre isso. Estamos falando de segurança pública ou estamos falando de áreas que são realmente dominadas e o tipo de conflito que nós temos nessas comunidades já há tempo deixou de ser um tipo de conflito de banditismo. Então, a gente vai avançando e vamos chegar aqui nos objetivos e justificativas da operação. Combater o tráfico de drogas, restauração da ordem, garantia da segurança e um cenário complexo. Vamos lá. Combate ao tráfico de drogas. Vou trazer assim muito conhecimento hoje também de senso comum, porque a gente tem que avaliar o que realmente acontece, qual é a realidade desses locais. São operações que fazem grande apreensão de drogas e armas, mas a dinâmica e a complexidade que existe nas facções criminosas, o senso comum chama de operação enxuga-gelo. Mas, ao mesmo tempo, você que vai escrever a redação, você tem que ter o que vai fazer a diferença na hora de você fazer a sua redação é você ter uma coisa chamada discernimento. Vamos lá. Vamos trazer 3 conceitos aqui, que é o de administração, que é o estratégico, o tático e o operacional. Em âmbito estratégico, você pode falar na sua redação, olha, estrategicamente falando, esse tipo de ação, ela não é viável a longo prazo. Enfim, quem estuda na administração sabe que o nível estratégico é o nível de longo prazo, o tático médio prazo e o operacional de curto prazo. Então, assim, o combate ao tráfico de drogas, operações policiais, nesse sentido como é feito hoje, vamos usar o exemplo aqui do Rio de Janeiro, que é o foco da nossa aula. Ele está funcionando? A longo prazo, não. Então, e é por isso que chamam de operação, que são operações que o pessoal fala que são enxugar gelo, porque a polícia entra, faz a apreensão de drogas e armas e, no final das contas, daqui a pouco aquele espaço que foi tirado pelo número de mortos e presos nessa operação, ela facilmente vai ser preenchida por por novas pessoas que vão ser aliciadas pelo tráfico. Restauração da ordem. Mas assim, aí você falou do ponto estratégico. E o ponto tático e operacional? O ponto tático e operacional, na sua redação, se vier algum assunto parecido com esse, você fala, é importante que haja operações policiais visando tático e operacionalmente
limitar a expansão de facções criminosas no território. Enfim, você tem que trabalhar especificando para a banca, você tem que deixar claro para a banca que você tem um entendimento de que você não está se posicionando, eu sou a favor das operações policiais, eu sou contra as operações. Não, você tem que posicionar o seguinte: do ponto de vista estratégico, não tem demonstrado resultados efetivos. Do ponto de vista tático operacional, existem argumentos das autoridades que estão inseridas nesse contexto e elas afirmam que é importante pela apreensão de drogas, pela apreensão de armas, para dar um tipo de impacto naquela facção. Então, se você tiver esse posicionamento mais coerente, mais objetivo e certeiro, você vai conseguir demonstrar para a banca que você é uma pessoa que tem capacidade de analisar aquele contexto e separar os assuntos de acordo com cada cenário. Enfim, vamos lá. A gente está falando dos objetivos da operação, que foram esses que eu já falei, a questão de desarticular, pelo menos temporariamente, enfraquecer o poderio dessa facção do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, e riscos humanos envolvidos nas operações. E aí você pode trazer na sua redação isso, que é o ponto principal. No cenário que está hoje, a questão da violência no Rio de Janeiro, os riscos humanos envolvidos são imensos. Quem acompanha o noticiário regularmente sabe que o Rio de Janeiro provavelmente é o estado que mais tem policiais mortos, seja de folga, em operações. Muitos deles são assassinados estando de folga, porque percebe alguma situação de assalto, de risco, algum crime sendo ali, ele é obrigado a estar atuando. Então, é isso. E nas operações principalmente, porque a gente viu aqui 4 policiais foram mortos e outros estão em estado grave no hospital. Então, o risco humano nas operações policiais na capital fluminense é bem alto. Você pode usar isso para argumentar a questão de que as operações policiais, da forma como estão sendo feitas, não têm sido benéficas para a sociedade. Porque, sim, você está tendo perda de pessoas que estão ali sendo pagas para contribuir para a segurança pública, mas elas estão num contexto literalmente de guerra, que nós vamos falar já. E assim, além dos impactos para os policiais, você tem a questão assim dos perigos enfrentados pelos moradores nas comunidades. Que vamos lá. Vou começar aqui por essa parte aqui de baixo, a violação de direitos. Muito se fala sobre a violação de direitos que é feito pelas forças policiais nessas comunidades. Isso aí já é de conhecimento também. Isso é o tipo de assunto que já é muito divulgado, mas também tem que se falar, e é importante para você na hora da sua redação você também especificar isso. A violação de direito dos moradores da comunidade, ela é feita tanto pelas forças policiais, também pelos traficantes milicianos que controlam aqueles territórios. Então, por que isso é importante? Porque você vai estar demonstrando para a banca que você tem uma visão contextual abrangente. Você não se posiciona só a favor com uma vertente mais de esquerda, mas você também não se posiciona muito com uma vertente só de direita. Você é a pessoa que consegue chegar ali na hora da prova e demonstrar, olha, a violação de direito ela acontece de ambos os lados. Então você vai estar demonstrando para a banca uma capacidade técnica de analisar aquele contexto de forma fria e conseguir, principalmente depois, quando a gente estiver chegando mais para o final dessa aula, você dá algum tipo de direcionamento, porque é o tipo de coisa que é pedido nas provas de concurso, é isso, é que você saiba identificar o problema e, principalmente,
dar alguma solução para aquilo ali. Então nós temos os riscos físicos que os moradores sofrem, questão da integridade física e moral, que ocorre por abusos tanto das facções criminosas, dos milicianos e das forças policiais, impactos psicológicos, pessoas que sofrem traumas e têm vários tipos de distúrbio por estarem vivendo nessas comunidades, nessas situações. E nós temos os deslocamentos forçados, ou seja, pessoas que são forçadas a deixar suas casas, ou porque não aguentam mais viver nessa situação, mas principalmente quando elas são expulsas por essas organizações criminosas. Quando eu falar organizações criminosas, eu já estou incluindo os traficantes e os milicianos, tá bom? E na sua prova também você pode já deixar isso também, falar, organizações criminosas aqui, contextualizo como facções criminosas, os traficantes e os milicianos. E aí depois você pode ficar usando esse termo organizações criminosas, porque você sabe que ambos violam os direitos dos moradores de forma parecida. Quando se trata de expulsar moradores, extorsão, venda de produtos com preço bem acima do mercado, ou seja, eles além disso ainda estão prejudicando a economia popular. E isso tem previsão no Código Penal. Mas acaba que as ações são tão violentas que pouco se fala sobre isso, porque dentro de tudo que eles fazem, esse acaba sendo um crime até pouco falado. Mas tem um exemplo prático de um rapaz que estava vendendo churrasquinho numa comunidade, isso foi no Nordeste. E aí simplesmente os criminosos chegaram lá e falaram, agora você vai ter que pagar uma mensalidade de R$1.000 aí por mês para poder estar vendendo o seu churrasquinho. O rapaz se negou, o que aconteceu com ele? Ele foi morto e além de ter o homicídio, você ainda prejudicou aquela comunidade, que você tinha uma pessoa ali que estava atuando de forma empreendedora. Então a questão da violência e ação dessas organizações criminosas, elas vão muito além da parte que a gente está acostumado a ver nos jornais e nos meios de comunicação. E aqui novamente falando sobre os riscos que envolvem os agentes de segurança pública, que vários especialistas, pessoas que são voltadas para esse assunto, eles falam que realmente o que acontece na cidade do Rio de Janeiro, e eu estou falando do Rio porque, enfim, o nosso contexto é esse, foi essa mega operação. Especificamente no Rio de Janeiro, já existem autores que já defendem que isso é um conflito armado não internacional, muito próximo de uma guerra civil. Mas como assim? Um conflito armado não internacional. Por quê? É diferente você ter um grupo de pessoas que estão cometendo crimes e você tem a diferença que são mais de 300, 400 pessoas armadas com armas de grosso calibre, armamento de guerra, ou seja, é como se fosse uma insurgência dentro daquele território e que quando há uma ação policial, essas pessoas simplesmente entram num conflito que é muito diferente da questão de polícia e bandido que a gente está acostumado a ver em outros estados. Então, na hora que você for escrever a sua redação, você pode mencionar isso. Se ela for especificamente sobre o Rio de Janeiro, ou se quando você for fazer a prova estiver falando sobre a ação de grupos armados e que você entenda que tem esse contexto de quantidade de pessoas, de tipo de armamento que está sendo usado. Então, assim, é importante ter só esse conceito na cabeça. Conflito armado não internacional. Por quê? Porque, especificamente no Rio de Janeiro, o grande questionamento é isso. Estamos tratando de segurança pública ou já estamos num outro nível
que, inclusive, vamos ver aqui. Enfim, tá sendo, dentro desse contexto, estão se falando hoje sobre aplicar as leis de terrorismo a essas facções criminosas. E por que isso? Porque você enquadraria esses criminosos de uma forma muito mais rigorosa. Porém, voltando àquela questão do seu discernimento que você vai ter que ter na prova, você pode citar isso, mas os juristas já estão dizendo, não, a gente não pode simplesmente pegar e enquadrar essas pessoas, essas facções no terrorismo, porque você vai ter uma série de repercussões jurídicas e econômicas que vão impactar no Brasil. Ah, mas qual o exemplo que eu posso dar na hora da prova? Você pode falar simplesmente a questão de você abrir espaço para que outros países que tenham a sua legislação de combate ao terrorismo interferirem na soberania nacional. Seria um ótimo argumento para você falar sobre isso na sua redação. A gente tem aqui a questão do dilema ético e social das intervenções. Aí está falando aqui sobre o equilíbrio do uso da força, a legitimidade das operações, o impacto social nas comunidades. Enfim, o que se busca é isso, é equilibrar o uso da força com respeito aos direitos humanos, garantindo a segurança e dignidade. Enfim, é muito bonito, mas você precisa contextualizar isso dentro da sua prova, dentro da sua redação. Nós não estamos falando mais de uma questão somente de segurança pública. A gente tem um cenário muito parecido com o de guerra. Então, como que o Estado vai conseguir fazer valer os direitos humanos? E quando eu falo de direitos humanos, não falo só das comunidades envolvidas. Os próprios agentes policiais, eles sofrem com isso, porque eles ficam dentro de um conflito extremamente agressivo, com nível de letalidade alta. E aí, na questão da prova, a gente tem aqui a legitimidade das operações. Ações policiais é questionada em debate sobre proporcionalidade e justiça em comunidades vulneráveis. Então, esse aqui é o tipo de assunto que, se você for entrar nele, é importante que você traga esse contexto que eu acabei de falar. Nós estamos discutindo segurança pública normalmente, como existe em outros estados da federação, ou estamos discutindo especificamente a situação do Rio de Janeiro, uma situação similar à de uma guerra civil. A de uma guerra civil, que é formalmente como um conflito armado não internacional, que é o que acontece pela quantidade de pessoas e armamento que tem nas comunidades. O impacto social nas comunidades a gente já sabe, é extremamente pesado, você fica sem funcionamento de escolas, sem funcionamento de postos de saúde. O prejuízo é sempre grande para a comunidade. Enfim, tiveram algumas medidas judiciais de repercussão. Isso repercutiu muito a questão da proibição do STF em relação às incursões policiais no estado do Rio de Janeiro. A minha dica aqui é o seguinte: se tiver alguma coisa sendo mencionada sobre isso aqui, você primeiro tem que dar uma olhada o que foi realmente quando tiver alguma situação relacionada a isso, é importante que você faça uma análise bem criteriosa sobre o que realmente foi o posicionamento do STF e os fundamentos jurídicos para que as operações policiais fossem reduzidas ou paradas no estado do Rio de Janeiro, para que você não caia também para que você não caia no engano na hora de escrever sobre a sua redação.
e se posicionando assim, o que o STF foi contra, senão você vai cair naquela polarização que existe dentro do assunto. Então é importante ter um conhecimento sobre o que realmente foi o posicionamento do STF, o contexto, para você escrever na prova. E não ficar tomando partido de, eu sou a favor do que o STF tomou de decisão, porque eu estou a favor da comunidade que sofre com as operações policiais. Não, eu sou contra o que o STF fez, porque os policiais têm que entrar nas comunidades para poderem fazer as suas operações policiais e combater o crime organizado. Não, entenda, vá mais a fundo sobre esse assunto, que vai ficar aqui até como uma questão de pesquisa para você que assiste às aulas. Fazer essa pesquisa é importante e depois, se quiser também, bota aqui embaixo os seus comentários para a gente poder aumentar essa discussão, mas essa discussão de forma técnica, de forma mais profissional. A gente tem um impacto prático das operações policiais, enfim, é aquilo. Vai se posicionar, fala de forma operacional, de forma tática, tem esse impacto. De forma estratégica, precisamos considerar o que tem sido feito. E aí, como eu falei, os debates foram intensos, a questão das visões de esquerda e de direita ficaram muito afloradas e você vai se posicionar dentro daquela estratégia que eu falei, usando os conceitos de administração. Estrategicamente acontece isso, operacionalmente e taticamente a gente tem um outro contexto, e aí você vai estar demonstrando, como eu já falei anteriormente, maior capacidade de análise. Outro ponto que foi falado sobre essa mega operação foi a questão da intervenção federal. E aí eu vou deixar aqui, importante, alguns bizus aqui para você já olhar e também fazer a sua pesquisa, porque pode cair às vezes dele pedir, até para você diferenciar, se for uma prova mais técnica, fale sobre as operações policiais no Rio de Janeiro e contextualize, por exemplo, a diferença da intervenção federal para uma GLO. Então você já vai saber, assim, tendo um contexto para poder escrever de forma mais fundamentada e com bastante argumentos, e argumentos legais, que estão na Constituição. Então, a garantia da lei e da ordem, que isso também, sempre que tem algum evento assim, isso fica muito aflorado sobre essas questões, então dá uma olhada, dá uma pesquisada para você poder ter mais argumentos. Eu estou deixando aqui em aberto a questão do STF, da intervenção federal e da GLO, porque o intuito também do professor não é só ficar falando tudo, é mexer com a sua curiosidade e que você tenha esse ímpeto de buscar as informações e pesquisar. Então, aqui mais um pouco da garantia da lei e da ordem. Deixei aqui para vocês aonde está a base constitucional 142 da ACF e a base infraconstitucional, artigos 15 a 18 da Lei Complementar 97 e 99. Importantíssimo. Deu essa viajada toda que a gente conversou aqui, de forma breve. Aqui tem muito assunto, tem muita coisa ainda para pesquisar, mas, enfim, isso aqui é uma aula focada para a gente poder ter argumentos nas redações sobre segurança pública. Aqui nós temos algumas estratégias para você argumentar sobre os dilemas morais e jurídicos, identificação de valores em conflito, uso de referências jurídicas e éticas, apresentação de diferentes perspectivas. Aqui, em diferentes perspectivas, é isso. Estamos falando de segurança pública ou estamos falando de um conflito armado muito similar a uma guerra civil? Uso de referências jurídicas. E aí?
pode usar uma intervenção federal, essa intervenção federal ou uma GLO ela vai ter efetividade, e a identificação dos valores em conflitos, ou seja, de qual é a problemática que está envolvida, a questão da violação de direitos. Mas quem está violando direito? Ambos violam o direito, tanto as forças policiais como as facções criminosas. Só que com contextos diferentes, né? Um é voltado para a exploração daquela comunidade, o outro, às vezes, é uma questão de, enfim, uma cultura histórica que existe no país, das forças policiais em relação às comunidades, coisas que se fazem na comunidade lá do Complexo do Alemão, o pessoal não faz no Leblon, enfim. É só uma perspectiva, e essa perspectiva tem até uma visão mais de esquerda, mas ela existe. O importante é você usar as perspectivas, seja elas de direita ou de esquerda, de forma técnica e bem profissional, para você demonstrar para a banca que você consegue ir de um polo ao outro, identificando quais argumentos quais argumentos você consegue se fundamentar de acordo com as ciências sociológicas, de que você tem fundamento jurídico. O importante é isso, é demonstrar que você tem conhecimento. E é isso, como analisar os impactos sociais e políticos. Mais um pouco de argumentação. Essa mega operação vai estabilizar aquele território? Só pelo uso do senso comum a gente sabe que não, porque as forças policiais foram, fizeram o que tinham que fazer e não ocuparam o território. E aí entra aquela questão de novo, governo federal. Aqui é importante, como analisar os impactos sociais e políticos. Aqui já começa a trabalhar outra questão, qual a relação entre governo estadual e governo federal sobre esse tema? Aí você tem que descrever o seu posicionamento em relação. Segurança e estabilidade social, como chegaremos nisso? Agora já é aquela parte que você já começa a se posicionar, já dizendo o que tem que ser feito, o que é importante fazer. E um exemplo maravilhoso aqui, não é perfeito, mas é o que Medellín tem a ensinar ao Rio de Janeiro. Medellín é uma cidade da Colômbia que sofreu muito, provavelmente ainda tem tráfico, mas não da forma como era antes. Então fica aqui também para você pesquisar essas mudanças econômicas e sociais que houveram na cidade de Medellín. Aqui você pode ver, temos os... meu Deus, esqueci o nome disso aqui. Tive que dar uma pausa aqui para pesquisar, é o teleférico. Isso aqui, para quem conhece o Rio de Janeiro, sabe, né, que lá no Complexo do Alemão colocaram lá, na época que estava sendo feita aquelas políticas da UPP, das unidades de polícia pacificadora. Porém, a estabilização do território não se concretizou. Enfim, e muitas vezes agora os teleféricos do Alemão eles são paralisados porque está tendo algum tipo de tiroteio, enfim. E pode ser que nem esteja funcionando normalmente já há algum tempo. Depois também pode dar uma pesquisada só para termos de curiosidade. Enfim. Então, assim, dicas para redigir argumentos críticos e equilibrados. Uso de linguagem clara, evitar generalizações. Isso aqui é importantíssimo, não ficar caindo no conto do vigário de pegar o que o pessoal está debatendo nas redes sociais e botar na sua redação. Não, você tem que chegar lá fundamentado, com fatos e dados. E principalmente postura respeitosa e reflexiva. Ou seja, demonstrar maturidade na hora que você está fazendo a sua redação. Então é isso. Nós temos aqui os desafios de segurança, direitos humanos em debate, implicações jurídicas e legislação contra o crime organizado. Inclusive, estamos aí prestes a ter a votação do projeto de lei do governo federal que busca combater essas organizações criminosas, as facções criminosas, que aí a gente envolve facções de traficantes, milicianos,
Então, é importante também mais uma coisa para a gente pesquisar, saber como vai ser esse projeto. Até a Polícia Federal está aí se posicionando contra algumas alterações que foram feitas no projeto inicial. E dizem que vai enfraquecer a ação da Polícia Federal, que tem se demonstrado muito efetiva nesse combate à lavagem de dinheiro e, enfim, a apreensão que eles fazem de dinheiro, drogas e armamento é sempre bastante grande. E bastante grande não ficou muito bom, mas assim, é grande e tem uma força muito grande nesse combate ao crime organizado. Então é um impacto muito forte e assim, desejo que você consiga pegar esses argumentos aqui, fazer um refinamento para que, se cair esse assunto sobre segurança pública, você consiga demonstrar para a banca que você é uma pessoa que avaliou o contexto, desenvolveu bem todas as repercussões que existem ali, essas aqui principalmente, implicações judiciais, direitos humanos, desafios da segurança pública, principalmente essa questão, a gente está falando de segurança pública ou estamos falando já de uma guerra que existe naquele território e a legislação contra o crime organizado. Eu acho que a gente deu um apanhado geral, enfim, mas agora também faz, principalmente importante você fazer a pesquisa e chegar lá se posicionando de forma profissional, técnica e assertiva. Então, uma boa redação a todos.